Muito bem, galerinha. Vamos agora para a nossa revisão da aula 13. Vamos ao quadro? Para a gente ver aí, né, o que a gente falou, relembrar um pouquinho. A gente trouxe uma gama de conceitos sobre cultura segundo a antropologia. Então, a gente trouxe os principais antropólogos para vocês, tá? Então, esses são os principais antropólogos. O Levi-Strauss, que eu falei para vocês, que ele inclusive teve aqui em Rondônia, né, ali na região de Vilhena, com os Nambiquara. O Edward Taylor, né, que já tem uma visão de cultura. Aqui o Levi-Strauss tem uma visão de cultura ligada às questões mais simbólicas, né, de estruturas simbólicas. O Taylor tem essa visão mais de um sistema complexo. O Boas também, né, que inclui aí essa questão das normas. Aí aqui a gente trabalhou a Benedict, que fala sobre a Ruth Benedict, que fala sobre a questão da cultura e a influência dela na personalidade das pessoas, junto com a Margaret Mead. O Bronislaw Malinowski enxerga a cultura como um sistema funcional, né, onde, como se fosse um corpo humano, né? Cada elemento da cultura ela tem um papel importante, né, para o indivíduo. E se um elemento ele falha, né, um elemento ele vai comprometendo todo esse sistema. Então a cultura a gente trouxe uma retomada dos principais antropólogos. Tem muita gente que está faltando aqui, tá? Mas eles geralmente caem também no Enem, tem algum texto sobre eles, né? Já caiu Malinowski, já caiu Levi-Strauss, que eu lembre, tá? A Margaret Mead também tem estudos sobre a questão da sexualidade, ela também sempre cai, né? Aí a gente trabalhou sobre a questão da cultura e ideologia, a gente trouxe a ideia do Comte e do Karl Marx, né? O Comte, ele traz um estudo ali do Tracy, vem ali com esse estudo, traz uma nova roupagem dizendo que a ideologia também tem a ver com a sua época. O Karl Marx também traz essa visão de ideologia como consciência, e aí ele tem essa visão mais crítica sobre a classe burguesa, né? Tem toda essa questão muito forte. E aí ideologia e grupo social, né? Porque todo grupo social ele tem a sua ideologia, as pessoas têm a sua ideologia, seja de uma conversa simples do nosso cotidiano, com um colega de sala, com um professor, com um vizinho, você vai perceber que na fala, nas ideias, tem uma ideologia da qual faz parte ali da sua classe social, da onde ele veio, da sua época, né? Então, todo grupo social tem uma ideologia. A gente falou sobre ideologia no cotidiano, né? Que é isso, que é fácil de ser observado nas ideias de valores, de normas, essa impregnação da ideologia. Marx tem essa visão muito crítica, né? Porque ele fala que a ideologia é uma forma de falsear também essa realidade. Também falamos de dominação e controle, né? Essas formas de dominação e de controle que também foram conquistadas através da cultura e da ideologia, né? Falamos do Bourdieu, com a violência simbólica, que é a forma de naturalizar as questões que não são naturais, é uma forma de dominação ocasionada pela cultura, né? Então, esses são alguns exemplos que a gente falou para vocês, né? Conteúdos, tópicos que a gente trabalhou na aula, tá certo? E agora vocês vão fazer a nossa atividade e já a gente volta para a correção. Então, vamos lá, vamos fazer. Muito bem, galerinha, voltamos agora para a nossa correção da atividade, né? Da aula 13, que é Cultura segundo a Antropologia. A gente trouxe alguns estudiosos, né? Não todos, são muitos, tá? Esse aí não dá nem 1%. Então, são muitos estudiosos que estudaram a cultura
estudaram essa forma de controle que ocorre através da cultura, de dominação, de ideologia. Os assuntos, eles não param por aí, existe muita coisa sobre isso, né? Mas esse é um recorte que a gente traz para vocês para ajudar e colaborar para vocês com essa discussão, tá? Então, vamos ver o quadro para a gente conhecer a questão de número 1. Diz o seguinte: esse autor, ele concebia as culturas como sistemas funcionais e equilibrados, formados por elementos interdependentes que lhes davam características próprias, principalmente no que dizia respeito às necessidades básicas como alimento, proteção e reprodução. Então, aqui ele está falando que esse autor, ele concebia a cultura, né, como sistemas funcionais. Então, a gente já trabalhou que tem um autor que ele pensa assim, né? Então, quais são desses aqui? A, o Karl Marx. O B, o Bronisław Malinowski. C, Augusto Comte. D, Edward Taylor. Ou E, Emile Durkheim, né? Então, a gente trabalhou que é o Malinowski. O Malinowski, ele enxerga a cultura como um sistema funcional equilibrado, interdependente. É como se fosse um corpo humano, né? Onde cada órgãozinho nosso, ele tem uma função. E ele depende um do outro, porque se a gente, né, não tiver um órgão ali, ele vai ter uma consequência, né, no todo. E aí ele fala que principalmente no que diz respeito às necessidades básicas ali, como alimento, proteção e reprodução. Então ele enxergava a cultura como esses sistemas funcionais, equilibrados e interdependentes que tinham aí principalmente a função sobre as necessidades básicas do ser humano, ligadas à alimentação, proteção e reprodução, tá? Muito bem. A questão 2, ela diz o seguinte: com referência à ideologia, assinale a opção correta, né? Então, sobre ideologia. Ideologia é o quê, né? É um conjunto de ideias, valores, concepções ou opiniões acerca de pontos não sujeitos à discussão. Bom, aqui já está estranho, né? Não sujeitos à discussão? Já vamos tirar essa, porque como que é um conjunto de ideias, concepções e valores acerca de... Não, na verdade, não é uma visão também de mundo, né? Então, vamos lá, vamos já. Constitui, de acordo com Marilena Chauí, um corpo não sistematizado de representações e normas que nos incitam a pensar e agir em sociedade. Não sistematizado, um corpo de normas e representações. Essa aqui não sistematizado, né? Também a gente já pode que não tem a ver. C, implica em sua visão negativa assumir que as diferenças de classe e os conflitos sociais são ocultos ou justificados em nome de uma sociedade justa e harmônica. Tem tudo a ver, né? É parecido com a visão também do Karl Marx. É para Marx de tal maneira insidiosa que somente aqueles que utilizam como instrumento de dominação percebem o seu caráter ilusório? Bom, essa C, né, tem aqui uma forte, ela é a questão correta. Por quê? Porque ele está falando assim que implica em sua visão negativa. Ele está falando que é na sua visão negativa. Assumir que as diferenças de classe e os conflitos sociais são ocultos ou justificados em nome de uma sociedade justa e harmônica, né? Que é esse falseamento da realidade social, né? Uma ideologia, mas isso na sua visão negativa, né? A sua visão negativa, assumir, né, que as diferenças de classe e os conflitos são ocultos ou justificados. Aí aqui a D não é, né? Porque ele está falando que é para Marx de tal maneira insidiosa que somente aqueles que a utilizam como instrumento de dominação percebem o seu caráter ilusório. Não é somente essas pessoas que podem perceber esse caráter ilusório da ideologia, né? Uma questão bem complexa. Mas é a questão C, tá? Que implica em sua visão negativa assumir que as diferenças de classe e os conflitos sejam ocultos, tá, gente? A ideologia, ela consegue também falsear a realidade, aquela naturalização ali
do que do que está errado. Muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar, né? Tem essa questão também formada pela ideologia também como um controle social, né? Bom, mais uma questão sobre ideologia, tá? A questão 3 diz assim, ó. Quando se fala em ideologia como visão distorcida das relações sociais, forma alienada de ver a realidade, queremos mostrar por meio do pensamento marxiano que a função principal da ideologia é ocultar e dissimular as divisões sociais e políticas, dar-lhe a aparência de indivisões e de diferenças naturais entre os seres humanos. Quando Chauí refere-se a dar falsas aparências e dissimular relações sociais, ela, sobretudo, ressalta a concepção marxista de ideologia construída em cima, principalmente, de uma crítica de visões sobre o mesmo tema que tinham os jovens hegelianos. Marcelo Donelles, Michel, né? Ideologia e ocupamento do pensamento marxiano. Aí o que ele quer? Ele quer, a partir desse texto, assinalar a opção correta a respeito das ideias de Marx, né? Então, aqui você vai ter o texto como base, mas principalmente lembrar aí um pouco sobre as questões das ideias marxistas, né? Então, o conceito de alienação da produção refere-se apenas à ocultação dos lucros obtidos a partir da exploração do trabalho assalariado. Tá certo, tá também, mas não tá completa. Por quê? Porque é apenas a ocultação dos lucros? Não, gente. Quando a gente fala de ideologia, a gente fala de questões que ultrapassam o lucro, ultrapassam a economia, a gente está falando de social, a gente está falando de política, a gente está falando de cultural. Então, são questões que transcendem a questão econômica, né? Não é só isso, tá? B. A alienação filosófica acontece quando o Estado representa os interesses da burguesia hegemônica? A alienação filosófica acontece? Não, né, gente? Isso aqui não é nem uma ideia dele, né? Essa alienação filosófica não, tá? Acontece quando o Estado representa os interesses da burguesia. Também tá aí errada, né? A democracia representativa, né, é instrumento de alienação das classes trabalhadoras, na medida em que o Estado representa apenas os interesses das classes dominantes, né? Então, a democracia representativa é essa democracia que a gente escolhe alguém e alguém vai representar as pessoas, né, ali no poder, vai representar a população. Então, para o Marx, né, ele não acreditava muito nisso, né, porque para ele era assim um instrumento de alienação, porque na verdade as pessoas que são votadas, elas vão na verdade lá representar os seus interesses, os seus próprios interesses, e não das classes trabalhadoras. Então, ele não acreditava muito nesse sistema, né? Então, para ele, a democracia é sim esse instrumento de alienação das classes trabalhadoras. É uma forma de alienar. De tempos em tempos, as pessoas acreditam que as coisas vão mudar para a classe trabalhadora. Mas que, para ele, Marx dizia isso, né? Na medida em que o Estado ele representa apenas os interesses das classes dominantes. Quem é a classe dominante? É quem tem dinheiro no país, né? Então, é um pouco disso, tá? D. A recuperação da condição humana só poderá ocorrer por meio da transformação e evolução contínua do capitalismo. Não é uma questão, não tem nada a ver com ideologia, né? Mas ela tá errada. Tá bom? Muito bem. Ele, gente, o Marx, ele é um autor extremamente crítico, né? Sobre o capitalismo. O Marx, ele era economista, filósofo e economista, né? Quem tem pretensão de fazer economia vai encontrar muito Marx, né? Ah, mas ele não critica? Ele critica, porque ele estudou com afinco o sistema capitalista, né? E quando ele estudou o sistema capitalista, ele estudou naquele boom ali na época da Inglaterra, né? E ele viu uma revolução enorme ocorrendo ali no seu país, né? Então, Marx, ele acompanhou tudo isso, todas essas transformações que ocorreram advindas do capitalismo.
É por isso que quando ele observa, para o Marx, né, muita gente critica ele porque diz que ele quer enxergar a sociedade a partir da economia, né? A partir da economia. Mas porque ele acreditava que esse sistema, que é um sistema econômico, ia mudar as vidas das pessoas pessoalmente, né? Por um lado, ele tem bastante razão, né? As nossas relações se monetarizaram, né? Existe um jeito capitalista de ser, onde tudo é representado. O tempo é monetarizado, tudo é representado pela questão do dinheiro, né? Do econômico. Bom, a questão de número 4 diz assim: não quero que a minha casa seja cercada de muros por todos os lados, nem que minhas janelas sejam tapadas. Quero que as culturas de todas as terras sejam sopradas para dentro da minha casa, o mais livremente possível. Mas recuso-me a ser despossado da minha por qualquer outra. É o relatório de desenvolvimento humano, né? Mahatma Gandhi. E aí é o seguinte, considerando-se as ideias pressupostas, o texto diz o quê, né? Ele afirma que a globalização aumentou de modo sem precedentes os contatos, a união entre os povos e os seus valores, reforçando os respeitos às diferenças socioculturais? Será que é isso, né, gente? A gente já viu que não é, né? Porque a ideia da globalização é homogeneizar, homogeneizando tudo isso, né? B. Critica a intolerância com relação às outras culturas, gerando assim conflitos comuns nesse novo século. Não quero que a minha casa seja cercada de muros por todos os lados, nem que as minhas janelas sejam tapadas. Quero que as culturas de todas as terras sejam sopradas para dentro da minha casa, o mais livremente possível, mas recuso-me a ser desapossado da minha por qualquer outra, né? Então, é um trecho que, na verdade, ele quer, sim, o contato com as outras culturas, né? Ele tem esse lado valorativo em relação à cultura. Ele critica a intolerância com relação às outras culturas, gerando, assim, conflitos comuns nesse novo século? Pode ser, né? Mas vamos ler as outras. C. Indica o reconhecimento à diversidade cultural, além das necessidades de afirmação e de identidade, seja étnica, seja cultural, seja religiosa. Essa está mais completa, né? Porque ele está reconhecendo aqui que é importante, ó, todas as outras culturas. Quero que as culturas de todas as terras sejam sopradas para dentro da minha casa, o mais livremente possível, mas recuso-me a ser desapossado da minha por qualquer outra. Que ninguém reconhece a dele, né, gente? Ninguém aqui está reconhecendo a dele. Ele reconhece todas as outras, respeita, não quer muros, né? Quer que todas elas sejam sopradas para dentro da casa dele, mais livremente possível. Respeita essa diversidade. Então, aqui não é uma crítica, né? A outras culturas já não se confundem nesse século, não, essa está errada. Indica o reconhecimento da diversidade cultural. Essa aqui tem muita chance de ser, tá, gente? Nega a existência da exclusão cultural e ressalta a homogeneização mundial e a superação da eliminação. Essa aqui também, ele nega a existência da exclusão? Não, né? É a C que é a correta, tá? Muito bem. Questão 5, que é a ideologia para Marx e Engels. Então, vamos para a resposta, para vocês conhecerem, né? Então, para Marx e Engels, a ideologia não é mera ilusão e aparência, mas uma realidade objetiva e atuante manipulada pela burguesia. E os conflitos próprios de uma sociedade dividida em classes que procura camuflar, né? Desculpa aqui, ó, procura camuflar as contradições e os conflitos próprios de uma sociedade dividida em classes e obscurecer seus fundamentos, principalmente o processo de exploração e a desigualdade social. Então, para ele, né, esse modo, essa ideologia é um modo que a classe burguesa tem de camuflar a realidade, né? E obscurecer a exploração e as desigualdades que existem. Bom, galerinha, tem um material complementar para a próxima aula, não, para essa aula, que é esse texto aqui, vocês podem procurar, tá? Antropologia cultural é uma folhinha só, muito interessante. Muito bem. E a gente tem um pré-requisito aqui para a aula que vem, que é assistir o vídeo de indústria cultural. Eu recomendo, esse vídeo é ótimo. Vai ajudar muito vocês na aula que vem, na nossa aula 14. Se eu não me engano, é a aula 14, que é sobre indústria cultural. Assistam esse vídeo, está disponível aí no link para vocês, tá certo?
Muito bem, galerinha. Espero que todos fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.